Graça e paz do Senhor Jesus a vocês que me acompanham, a vocês que estão aí todos os dias, a cada dia conhecendo um novo capítulo da preciosa, poderosa, linda Palavra de Deus, né? Hoje com Atos 23 nós vamos ver a disputa, a defesa de Paulo diante do Sinédrio. Ele diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, ele disse: meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, dessa fala dele, que ele estava cumprindo o dever dele diante de Deus, e é claro que aqueles homens não acreditavam que ele estivesse fazendo isso, então acharam que ele falou uma blasfêmia contra Deus. O sumo sacerdote, chamado Ananias, deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Sabe do que Paulo chamou ele? Sepulcro caiado. Por fora tem cal, tá branquinho, mas por dentro tá podre. Ou seja, você só tem aparência de bondade, você só tem aparência de servo de Deus, mas por dentro você está podre. Foi isso que Paulo disse para ele com essa parede branqueada. É isso que significa parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei você me manda ferir? Você está fazendo alguma coisa fora da lei, Paulo dizia a ele. E aí os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Paulo conhecia a lei, né? E quando ele percebeu que ele havia insultado o sumo sacerdote daquele lugar, ele se desculpou. Ele disse: porque a lei me manda reverenciar e me manda respeitar uma autoridade. Então ele se desculpou. E sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, ele gritou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, ele causou uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Por quê? Porque os saduceus não acreditam na ressurreição, enquanto os fariseus, eles admitem que essas coisas existem. Veja bem que, usando a própria lei deles, ele jogou uma questão polêmica entre eles para dividi-los, para que eles ficassem discutindo entre eles, porque nesse ponto os fariseus diziam: não, Paulo tem razão, e os saduceus: não existe ressurreição. E aí ele causou essa contenda entre eles mesmo, eles começaram a discutir. E houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir muito intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele, ou seja, passaram a defendê-lo. Os fariseus que acreditavam na ressurreição dos mortos. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e que o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Mais uma vez, o apóstolo Paulo foi salvo por uma interferência dos romanos, de um comandante do exército romano. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem, Paulo. O próprio Senhor disse a ele: coragem, Paulo. Que o Senhor te diga hoje: você está enfraquecido, você está triste, você não está vendo saída? Deus está te dizendo: coragem, meu irmão, coragem, porque aquele que pode todas as coisas está do seu lado e ele vai lutar suas batalhas, amém? Ele diz: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Isso significava para Paulo uma mensagem muito clara, que ele não iria morrer naquele momento. Porque se o Espírito estava dizendo para ele, o Espírito do Senhor estava dizendo para ele: você vai ainda testemunhar em Roma? Ele sabia que aquela palavra ia se cumprir. Então ele sabia que ele chegaria até Roma para dar testemunho do Senhor naquele lugar.
Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que eles não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eu não entendo bem como é que funciona para eles o não matarás, né? Se eles estavam pensando em matar Paulo e a lei deles dizia: não matarás, não sem condenação, não sem motivo justo, não sem que ele tenha cometido nenhum ato de criminoso ou tivesse matado alguém, eles não podiam matá-lo. Mas eles disseram: nós não vamos comer nem beber. Tamanho era o ódio, enquanto nós não matarmos esse discípulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Era muita gente querendo a morte de Paulo. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, eles disseram: juramos solenemente sob maldição, debaixo de maldição, hein? Que não comeremos nada enquanto nós não matarmos Paulo. Enquanto nós não cumprirmos aquilo que nós desejamos fazer com Paulo, nós ficaremos firmes em jejum para poder matá-lo, até cumprir a nossa vontade, até cumprir o que eles achavam que era a vontade de Deus. Agora, portanto, vocês, o Sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Olha o plano, né? Vai lá e fala para ele, soltar, mandar ele aqui pra gente, que a gente quer fazer mais perguntas para ele. Na verdade, o que eles queriam mesmo era matá-lo. Entretanto, o sobrinho de Paulo, olha como Deus sempre tem um espião, né? Deus sempre tem um agente secreto no meio, né? Sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou os centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhes dizer. E assim que levou o rapaz, o sobrinho dele, ao comandante, ele disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que te trouxesse este rapaz, porque ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Aí ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, porque mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Ou seja, o sobrinho de Paulo foi na presença do comandante e disse: olha, eles vão te enganar, vão te dizer que querem fazer perguntas a Paulo, na verdade, eles estão tramando a morte dele. O comandante então despediu o rapaz e recomendou: não diga a ninguém que você me contou isso, tá bom? Então, segredo nosso. Olha Deus usando, né, as pessoas para livrar o apóstolo Paulo daquela situação que não teria como ele escapar. Se ele caísse ali no meio de todos aqueles homens, eles o matariam e depois ficaria por isso mesmo, né? Então ele chamou 2 dos seus centuriões e lhes ordenou: preparem um destacamento de 200 soldados. Olha o tanto de soldados que iriam proteger Paulo. E 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de levarem Paulo para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providenciaram então montarias para Paulo e levem-no em segurança até o governador Félix. O comandante escreveu uma carta dizendo para o governador: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. E vamos ver o que dizia essa carta. Esse homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é um cidadão romano. Cidadão romano pesava muito naquele tempo. Ser um cidadão romano era uma coisa muito importante. Ninguém ousava matar um cidadão romano sem provas, sem que houvesse um julgamento justo, sem que ele tivesse direito à defesa. Então o comandante estava explicando ao Félix, ao governador, por que ele estava mandando aquele homem todo escoltado para ele, né, na Cesareia. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles e descobri que ele estava sendo acusado por questões acerca da lei deles.
mas não havia nada contra ele, nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Ou seja, ele estava explicando, na verdade, as questões deles são questões das leis judaicas, são questões religiosas, mas esse homem não fez nada. Quando eu fui informado de que ele estava sendo preparado uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. E também ordenei que seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra eles. Ou seja, eu quero que eles apresentem, que eles mandem uma explicação do que ele está sendo acusado, por que querem a morte dele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informado de que ele era da Sicília. Ele era romano. Disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. E assim Paulo foi salvo da morte pelos romanos, nesse caso, né? Porque não havia chegado a hora dele, porque como o Senhor prometera a ele, ele ainda ia ter que pregar em Roma. Enquanto o nosso propósito com Deus não termina nessa terra, Deus não permite que nós partamos deste mundo para viver com ele. Paulo ainda tinha uma obra a ser cumprida, ainda tinha lugares para pregar o evangelho. Então Deus não permitiria que Paulo morresse naquele momento que ele fosse sacrificado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Amém? Você vê que enquanto não chega a hora, por isso você tem que ter sempre o seu propósito firme com Deus. Vá até o fim do seu propósito, porque Deus te guarda de todo mal quando você está na presença dele e quando você está cumprindo o propósito para o qual ele te chamou. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like, deixa um amém aí escrito. Compartilha se você achar que esse conteúdo te edificou de alguma forma. E amanhã nós estamos aí continuando essa viagem de Paulo, o ministério de Paulo em Atos capítulo 24. Um abraço e até amanhã.